cabeça era assim, atingir o que eu sempre sonhei. Sou famosa. Sou paga pra estar num camarote. Não preciso me prostituir. Não preciso namorar com um cara que eu não quero por causa da fama. Nesse momento todo de fama ali, estourou. você não se prostituiu? Não. Pelo contrário, eu comecei a namorar um dos empresários da El-Chan. Por amor mesmo. E foram... Esse sim. Gostava, foi né? muito. Viu? Só aprontou comigo. Hoje a gente é amigo. Tá. Muito amigo. Mas só aprontou. Me traiu muito. Morávamos juntos. Eu era capa da Playboy. Não tinha uma celulite, né? Linda, como você disse, assim, pra aquele momento, eu nunca me achei linda, mas era capa da Playboy. Não, muito, e ele me muito. traía, Rafinha. Mas me traía. Então, por isso que eu falo, né? Com Jesus é bom, gente. É muito... Porque hoje eu tô pro padrão, né, japonês. Velha, gorda, não sou traída, amada. Não, mas você imagina, capa da Playboy, Rafinha. É muito. Você morar com um cara que você ama, vindo do meio que eu vim, e ele me traía com cada... Mas sabe o que eu acho? Assim, acho que... Eu entendo a tua dor de ser traída, mas vamos lembrar que poucos anos antes você estava namorando totalmente por interesse. Isso eu acho... Sim. Porque assim, eu entendo, não digo, mas assim, até consigo ter uma certa compreensão sobre a menina que quer se aproveitar de uma oportunidade, como por exemplo, a Andressa Urach contou o negócio do Ronaldo... O jogador. Cristiano Ronaldo em Portugal. Vou no hotel, transo, entendo. Agora, namorar ao ponto de morar, acordar todo dia do lado de uma pessoa que você não só gosta. Só que a fama. Só pela oportunidade. Não você deixa tem que ter de ser uma traição. Você tem que ter um foco muito absurdo, assim. Não deixa de ser uma traição. É uma traição gigantesca. E daí, quer dizer, é a lei da semeadura. Eu plantei, e depois com um cara que eu amava, que eu falei, com esse eu quero constituir família, e ele me amava, eu não tenho dúvidas de que ele me amava. Só que ele tinha um problema que toda pós-reunião eles iam pro café fotô, por exemplo. Então, eu não entendia, Rafinha, que eu estava colhendo o que eu tinha plantado anos anteriores. Então, nenhum momento depois da história do Japão, você... formalmente se prostituiu? Formalmente, sim, depois dos filmes. Até então não me prostituía mais. Como é que surgiu a história? Os filmes foi Como é que surgiu a história dos filmes na tua vida? Horrível, né? Foi nesse momento, assim, de Ronaldinho acaba? Ronaldinhas bombando, Europa, viajamos, né, shows em vários países, participando de um programa na Itália, que é o programa mais famoso, Constantino Show. Tava tudo bem, tinha meu carro importado, tinha meu apartamento, duplex, tudo que eu sonhei. Tinha convites para todos os programas de televisão, Faustão, ok. 98, elas surgiram. Quando dá final de 2000, meu pai morre. 53 anos, tem um câncer, eu rica, né? Assim, rica que eu falo. Tinha meu dinheiro, meu pai tem um câncer. Na época tinha o KLB, lembra? KLB, claro, o Kiko. Claro. Kiko muito querido, era um grande amigo meu, né? Agora eu não tenho mais contato. O Kiko vai e fala, Vivi, eu vou te ajudar. Indicou um médico muito famoso, que tinha cuidado da mãe dele. Quando eu levo meu pai, ele falou, Vi, metástase, o que é isso? Fase terminal. E eu era muito ligada com meu pai. Mesmo meu pai sendo usuário, meu pai era uma pessoa muito boa, sabe? Um cara muito assim, muito bom. Muito bom. E quando eu vejo que a minha fama, que eu tanto sonhei, né? Que eu fiz tudo que eu fiz. Todo o meu dinheiro, que eu fiz tudo que eu fiz pra tê-lo, né? Tantas lutas, assim, provocadas por mim mesma, eu falei, a fama não vai trazer meu pai, o dinheiro não vai trazer. E daí eu comecei a falar com Deus. Eu não conhecia Jesus, eu não tinha nenhuma religião, já tinha ido pro candomblé, umbanda, igreja católica, já tinha, sabe? Mas eu não tinha religião. E por isso que é muito importante a gente apresentar uma religião pros nossos filhos. É muito importante, porque na hora desses baques, né, dessas coisas que acontecem, você crê em alguma coisa, eu não criei em nada. Então, eu comecei a falar com Deus, que eu não sabia quem que era, mas eu sabia, existe, deve existir. E eu comecei a falar, não faz isso. Não tira meu pai. E eu já era meio revoltada, né, como eu te falei. Então, eu comecei a ficar mais. E daí, quando eu vou pro Hospital do Câncer, com o Dr. Fábio Rogério, que é um homem, assim, que me ajudou muito, um ex-sócio meu, o Dr. Fábio fala, Vivi, eu vou indicar uma pessoa do Hospital do Câncer, leva teu pai. Levei. Quando o diretor do Hospital do Câncer me chama e fala, isso era julho de 2000. Ele falou, aproveita agora, Dia dos Pais, mês que vem. Eu falei, como assim? Ele falou, mas ele não vai viver até o Natal. Ele falou, provavelmente não. Daí eu queria dar meu carro importado, eu queria dar minha fama, eu queria dar tudo
para que meu pai sobrevivesse. Cheguei a cogitar, falei, doutor, eu vendo tudo que eu tenho. Não fosse muito, hoje analisando aí, né? Mas eu falei, eu vendo tudo. Eu volto pra edícula, eu volto, não preciso ter casa própria, mas não deixa meu pai morrer. Ele falou, Vivi, ele começou a me explicar e falar de pessoas ricas, famosas, que também dariam tudo e que morreram, né? E ali, então, foi muito louco, assim. Lembrando agora, eu corri naquele corredor do Hospital do Câncer e falava, meu Deus, do que valeu a pena? Eu quero meu pai. Isso foi julho, passei o Dia dos Pais com ele em agosto, levei ele pro Rio, desfrutei de tudo que a gente podia, sem ele saber, ele não sabia que era metástase. Não sabia nem que era câncer. Em setembro ele morre. Quando ele morre, daí pronto, daí acabou. Daí, se eu me drogava, eu comecei a me drogar mais, daí eu fiquei revoltada, mais do que eu já era. Porém, as Ronaldinhas não podiam parar. Mas eu não conseguia mais me apresentar. Então eu vou e coloco uma Ronaldinha no meu lugar, que inclusive é a Débora Albuquerque, que participou agora do Power Cup, que deu uma polêmica. Nossa. Enfim, é uma moça bem polêmica, e ela participou agora, não ganhou, mas eu coloquei ela. Ela com 15 anos, a mãe dela queria muito que ela fosse famosa. Compra 10% das Ronaldinhas, na época foi avaliado por R$500 mil, a marca Ronaldinhas, e daí nós vamos para um escritório de advocacia, ela compra 10% das Ronaldinhas, assinamos um contrato, ela me dá R$50 mil à vista, e a filha dela entra no meu lugar. Daí eu levo a Débora pra Hebe Camargo, eu prometi pra mãe dela que ela comprando esse 10%, ela seria minha substituta, e eu levaria ela no Domingo Legal, na Hebe Camargo e tal, e foi o que eu fiz. Tem os vídeos, tudo, né, nova Ronaldinha. O sonho dela era ser capa da Playboy, a Playboy não teve interesse na época, ela sendo menor de idade, tentamos até emancipá-la, enfim. Tentando capa da Playboy pra menina que tinha 15 anos. A mãe, era o sonho delas, era o sonho, porque elas entendiam assim, capa da Playboy, tem entrevista, eu tô falando isso porque tem entrevista ela falando, que o sonho dela, e que na festa ia ter uma caixinha, que saiu uma boneca, o convite da revista Playboy, que era ela. Inclusive, eu levei ela na Clínica Santé. Esses dias eu vi até ela falando de numa entrevista, acho que pro Léo Dias, que ela nunca fez nenhum procedimento cirúrgico. Mas eu levei, ela teve permuta na Santé, com a doutora Ana. Ela fez uma lipo com 15 anos. Nossa! Sonhando em ser capa da Playboy. E daí foi um sucesso, ela nas Ronaldinhas, e eu como empresária, porque daí eu podia, né, não precisava me preocupar com a imagem, e foi, até que no ano de 2002, eu recebo meu primeiro convite, assim, profissionalmente falando, eu fiz jornalismo no Rio, faculdade da cidade, não concluí, mas eu recebo um convite para cobrir a Copa de 2002 no Japão. Foi Japão e Coreia, inclusive o Ronaldo estava. Então eu vou como repórter da TV Fuji, porque eu falo japonês fluente, porque ex-namorada de um jogador. E na época eles estavam negociando com Leonardo, um jogador que fala japonês brasileiro. Sim, o Leonardo. Leonardo, famoso. Na época eu não sabia quem era, fui pesquisar famoso, mas o cachê era muito alto para ele cobrir a Copa no Japão. Tá. E daí descobriram, através de um jornalzinho, por isso que a gente não deve desprezar, né? As coisas menores, que às vezes fala, um jornalzinho de bairro. Eu fiz uma entrevista para um jornal da Liberdade chamado Nikkei, e através desta entrevista, uma produtora da TV Fuji me descobriu. E fizeram uma proposta, que para mim foi maravilhosa, eu nunca tinha recebido nenhum cachê assim para apresentar algo que não fosse ficar mostrando o meu corpo. Porque as Ronaldinhas basicamente era isso. Tá. Cantar, não cantava. Banheira do Gugu, vai na Hebe, micro saia. Aí você fez esse trabalho, daí fiz esse trabalho, entrevistei inclusive todos os jogadores. E na festa, o Brasil ganha. O Brasil é campeão, né? E daí a festa da vitória do Brasil foi em Tóquio. E naquela festa, isso em 2002, eu tive assim... Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um clube, uma danceteria, jogadores, alguns homens, né, que eu falo, num camarote sem as modelos estarem ali. E eu perguntei pra produtora, tava o Ronaldo, Denilson, todos daquele jeito. E contrataram muitas modelos, inclusive o Ronaldo tem um filho, né, fruto dessa passagem dele pelo Japão, com uma menina da noite. O Ronaldo tem um filho que ele assumiu, tem. Não sabia. Lindo, o menino anda com ele. É bem lindo, assim, o Ronaldo é um cara família, né, ele é uma pessoa boa, né, assim, tirando a questão da mulherada, que ele traiu muito a Milene, veio pra mídia, tirando isso, ele é generoso com as pessoas que estão ali, ele não perdeu as raízes, e ele assumiu o filho. Mas me fala o seguinte... Quando eu tô ali, na Copa,